Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Tiago. Exatamente. Na verdade, Fernanda, as eleições do Ceará já começaram, tá? Começou agora, 6h30. A primeira chamada aconteceu agora, 6h30. E a segunda chamada está prevista para começar às 7 horas da noite. Deve haver alguns atrasos, nunca começa pontualmente, mas a previsão é que começou agora às 6h30. Essa já começou de fato. E agora a segunda convocação para 7 horas. E a previsão para terminar? Aí é uma resposta difícil. Já perguntei ciente. É, exatamente. Aí é mais complicado, né? Mas vamos lá. Hoje vai ser definido quem será a nova diretoria executiva do time do Ceará Sporting Clube. Presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. 2 chapas concorrem. O vencedor a chapa vencedora terá mandato durante o triênio de 2025 a 2027, né? Quem vencer já pega o Ceará na Série A, já pega o Ceará numa condição muito boa. Molezinha. Financeiramente falando, né, bem melhor do que o último mandato. 2 chapas concorrem, como eu falei. O primeiro é o atual presidente João Paulo Silva, que a princípio não iria concorrer, né? Mas com a conquista do Ceará, o acesso do Ceará para a Série A, ele se viu... Quando ele viu que estava dando certo, né? Isso, ele se viu numa situação onde... favorável. Favorável para ele. Ele venceu. Agora sim, a gente também não pode negar um fato, né? O presidente João Paulo é muito criticado, de fato, mas nos últimos anos ele conquistou a Copa Nordeste, conquistou o Campeonato Cearense, algo que o Ceará não fazia há 5 anos, e conquistou um acesso para a primeira divisão depois de 2 anos. Vou fazer uma pergunta agora, mas é mérito dele? Você considera mérito de João Paulo? Eu acredito que também seja mérito dele. Não vou dizer que o mérito é 100% dele, mas a gente também não pode desconsiderar o mérito dele, que também ele tem o mérito dele no sentido de, primeiro, conseguir blindar a diretoria, porque assim, foram muitos problemas durante esses últimos anos, principalmente esses 2 anos, problemas financeiros, e assim, a imprensa, nós da imprensa, nós divulgávamos mesmo essas notícias de problemas financeiros, problemas na justiça do time do Ceará, e ele conseguiu reverter tudo isso e conquistar um acesso que parecia improvável, e conquistar um título cearense que parecia improvável, tendo em vista que, por mais que clássico seja clássico, e é uma máxima do futebol, de fato as coisas se equilibram no clássico. Sim, mas o Fortaleza era o favorito. Sim, pela organização, pela constância, né? Financeiramente, um time bem mais desenvolvido que o Ceará atualmente, um elenco também bem mais forte do que o time do Ceará, mais entrosado, um trabalho já de alguns anos do Vojvoda. Então, assim, tudo dava como certo o Fortaleza ser campeão, e ele conseguiu reverter, quebrando a lógica, né? Inclusive, o Fortaleza conquistaria um hexa inédito no nosso estado. Então, assim, ele tem o mérito dele também. Não é só mérito dele, mas ele também tem. E ele concorre à reeleição, apesar de, a princípio, não dizer que não iria concorrer, ou deixar em aberto. Esses pontos podem ser favoráveis para a reeleição? Eu acho que ele desponta como favorável, sim, porque ele conquistou algo que era improvável, principalmente, porque assim, não adiantava ter vencido o Campeonato Cearense se não tivesse conquistado o acesso para a primeira divisão. Sim. Então, assim, porque seria pequeno demais, assim, não desmerecendo o Campeonato Cearense, mas o principal objetivo era subir. Exatamente. Porque assim, financeiramente é muito mais favorável ao clube subir de divisão, porque tem cota de televisão, patrocínio, visibilidade, subir para a primeira divisão, do que ganhar a Copa do Nordeste ou ganhar o campeonato estadual. Com toda certeza. Então não tem como comparar. Ele conquistou o objetivo maior, que era subir de divisão, e venhamos em pouco tempo. Ele ficou 1 ano na segunda divisão, que foi 2023, e no outro ano já conquistou o acesso. Então ele também tem o mérito dele. E ele concorre à reeleição mais uma vez. E a chapa dele é a chapa Vozão Mais Forte, composta por ele, João Paulo Silva, para presidente. O primeiro vice-presidente é o Francisco Hernando Uchoa Lima Sobrinho, e o segundo vice-presidente é o Celso Henrique Martins Rodrigues. A outra chapa é a chapa Nosso Amor Faz a Diferença, composta pelo Pedro Gabriel
Coelho Ponte, que concorreu também na última eleição e perdeu por João Paulo. E o primeiro vice-presidente dessa chapa é o Eduardo Humberto Benevides Ellery, e o segundo vice-presidente é o Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos. Como eu já falei aqui, a primeira convocação aconteceu agora às 6h30, a segunda convocação às 7 horas. Apenas os conselheiros que estão em dia com as suas contribuições junto ao Conselho do Ceará que estarão aptos a votar, e atualmente o Ceará possui 362 conselheiros. Então, menino, vai demorar. Vai demorar. Ainda falando de Ceará Sporting Clube, saiu uma notícia hoje, notícia quente. Lateral direito Rai Ramos não permanece no Ceará para a temporada 2025. Jogador estava emprestado ao Ceará nessa temporada junto ao São Paulo. Ele não vai ficar no Ceará, ele vai para a Chapecoense disputar a Série B de 2025. E esse contrato do Rai Ramos com a Chapecoense é indefinitivo, tá? Ele estava emprestado no Ceará, mas na Chapecoense ele vai em definitivo. Rai Ramos, que começou como titular com o Wagner Mancini, com a saída do Wagner Mancini, acabou perdendo espaço para o Rafael Ramos, que seguiu como titular até o final da temporada. Então, é a primeira notícia aí já de bastidor que o Ceará não vai ficar com o Rai Ramos para a temporada Vitor, de 2025. só uma pergunta, você acha que quem é que vai levar? João Paulo ou Pedro Gabriel? João Paulo. Também acho. Também acho que é o João Paulo. Diante de todas as críticas, tudo que a torcida fala, tudo que a gente vê que é falado aí, mas é o João Paulo, porque eu acho que é mais inteligente dar continuidade do que começar algo novo também, tendo em vista que o Ceará está conquistando os objetivos que precisam ser alcançados. Exatamente. Bem ou mal, aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. O Ceará não tem como negar que ele conquistou, as coisas as metas mais importantes do Ceará nos últimos anos. Fato. Agora vamos falar do Fortaleza? Bora. Pronto. Hoje... Esse ainda não tá de férias, não. Não, esse não tá de férias, não. Hoje o Fortaleza treinou normalmente. O Brasileirão segue pro time do Fortaleza. O Fortaleza joga nesse final de semana contra o Vitória, fora de casa, no domingo. Só no Barradão. Exatamente. E já tá ingresso já com mais de 20 mil pessoas já com ingresso garantido para esse jogo. Vai ter lotação, até porque o Vitória precisa vencer para garantir vaga, né? Vaga na primeira divisão do próximo ano, certo? Hoje quem foi para coletiva foi o João Ricardo. E ele admitiu que o Fortaleza tá fora da briga pelo título, mas ele garantiu que o time vai continuar lutando para terminar o Brasileirão da melhor forma possível. Vamos ouvir. Bora. Olha, não adianta a gente ficar iludindo muito, né? Eu acho que a gente tem que ser bem sincero, né? O título ficou um pouco distante. É possível e a gente acredita e a gente vai se preparar para isso, né? Mas temos 3 jogos ainda, 3 confrontos muito difíceis. Como eu falei, o foco principal ainda é a busca pelo título, por mais que as chances sejam remotas e está distante, mas a gente vai lutar por isso, né? E se não aconteça, sim, a gente vai, se caso não venha a possibilidade de título, a gente vai brigar pela melhor colocação possível. Não é porque o título esteja distante que o ano acabou pra gente, né? Eu acho que nós, jogadores e comissão técnica, não temos esse direito de largar ainda o ano, né? Inteligentíssimo. Eu acho que essa fala desconstrói qualquer ilusão pro torcedor que fica ali ainda pensando nisso como algo muito palpável. E também faz com que a maturidade e o psicológico seja voltado para outras situações dentro do Fortaleza. Exatamente, e também acaba com aquela história, com aquela máxima de acabou o campeonato, o time não tem mais objetivo, então os jogadores vão desistir e pronto. Não é assim. Ele vai continuar. Matematicamente, só para reforçar o discurso do João Ricardo, matematicamente o Fortaleza tem menos de 1% de chance de título do Brasileirão. Então foca na vaga na Libertadores, que é melhor. Exatamente. Agora só para atualizar a torcida, quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo, aconteceu hoje o segundo jogo da semifinal da Taça Fares Lopes. O primeiro foi ontem, entre Atlético Cearense e Ferroviário. Terminou 1-0 pro Atlético Cearense. Olha aí. O jogo aconteceu lá no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, no estádio de Caucaia. E hoje aconteceu no PV, Floresta e Caucaia. Esse jogo terminou 1-1. O Adilson Bahia fez 1-0 pro Caucaia. O Bismarck empatou pro Floresta. E o gol da vitória lá do Atlético Cearense foi marcado pelo Luan Lucas. Fica de olho nesse garoto. Boa revelação do time do Atlético Cearense, viu? Vamos ver nos próximos jogos quem leva a vaga pra final. Exatamente. Perfeito, Vitor. Até amanhã com o jogo da rodada e informações sobre as eleições do Ceará. Exatamente. Mais informações amanhã.